Christian writer Chuck Missler, author of Cosmic Codes, claims that some startling words are encoded within the portion of the Old Testament that describes the persecution of Jews in ancient Egypt. If the codes are real, it would be completely mind-blowing. The Leningrad Codex is the best complete example of the Masoretic text. Encontrar padrões é uma das formas que os humanos tentam dar sentido ao mundo ao seu redor. Buscamos sentido no caos que muitas vezes se abate sobre o caos, conectando símbolos e ocorrências. Às vezes, essas são descobertas significativas que levam a uma boa ciência e insights revolucionários. Às vezes, esses padrões não levam a lugar algum, mas pode ajudar a concentrar as energias no que é vital. A Bíblia é uma fonte intrigante de padrões que surgiram como resultado do progresso tecnológico. Inúmeros historiadores e entusiastas têm pesquisado e analisado a Bíblia frase por frase, pois ela é uma das mais antigas e possivelmente mais influentes peças escritas da humanidade. Mas o que os computadores nos permitiram fazer, devido ao trabalho dos matemáticos israelenses, é reconhecer que o texto antigo pode não ser simplesmente uma coleção intricadamente tecida de histórias e ensinamentos espirituais, mas um código que fala do funcionamento interior da história. Entretanto, o que os especialistas descobriram recentemente sobre a Bíblia e que segredos ela contém? Fique atento até o final para descobrir tudo. O Código Bíblico, um livro escrito pelo jornalista Michael Drosnin em 1997, popularizou o conceito. Seu livro afirmava prever a morte do primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin, a Guerra do Golfo e a queda do cometa, usando as primeiras passagens da Bíblia. Ela também parecia conter conhecimento sobre o Holocausto, assim como assassinatos anteriores, como os de Kennedy e seu irmão Robert. Também insinuou uma guerra nuclear, um tema que o autor revisou em volumes posteriores da série Código Bíblico. O livro de Drosnin foi inspirado nos matemáticos Doron Whitstone, Eliyahu Rips e no artigo de Yoav Rosenberg, Equidistant Letter Sequences in the Book of Genesis, de 94, publicado na revista Statistical Science. Eles ofereceram provas estatísticas de que informações sobre a vida de importantes rabinos haviam sido codificadas na língua hebraica do livro do Gênesis centenas de anos antes do aparecimento desses rabinos. O Dr. Eliyahu é um dos maiores especialistas mundiais em teoria de grupos e é o cientista mais identificado com a noção de código bíblico. Apesar do fato de que tanto Rips quanto Whitstone terem idealizado o software necessário para conduzir a busca pela palavra. Mais tarde, Rips se distanciou do livro de Drosnin. Em um comentário de 1997 sobre o assunto, ele declarou que não fez ou apoiou algumas das previsões específicas feitas por Drosnin. No entanto, Rips escreveu claramente que a única conclusão que se pode tirar da pesquisa científica a respeito dos códigos da Torá é que eles existem e que não são mera coincidência. A Equidistant Letter Sequence, ELS, foi a abordagem que os pesquisadores adotaram para chegar às suas conclusões. Para obter um termo com algum significado, este método chama você para escolher um ponto de partida em um texto e um número de pulo. Então, a cada vez, comece a selecionar letras enquanto pula o mesmo número de espaços, praticamente em qualquer direção. Se você tiver sorte, uma palavra sensata será soletrada. Este método funciona eficazmente se as letras forem colocadas em uma matriz. Timothy Smith, um autor e especialista em antiguidades de quarta geração, recentemente trouxe o código bíblico de volta aos olhos do público. Seu livro de 2017, The Chamberlain Key, revela como após 25 anos de investigação ele desbloqueou um código de Deus na Bíblia. Ele diz que a sua obra é uma espécie de super código da Vinci, mas dessa vez verdade. O esforço de descodificação de Smith é baseado na sua própria cópia antiga da Bíblia, chamada O Código de Leningrado. É o mais antigo manuscrito completo do Antigo Testamento hebraico. Smith empregou uma aplicação da abordagem do ELS orientada por computador, bem como técnicas de quebra de código e sua extensa compreensão de objetos cerimoniais antigos e aborígenes, como cetros, coroas e tronos, para chegar à sua leitura da Bíblia. Smith é um cristão dedicado e suas descobertas estão centradas em temas cristãos. Ele afirma ter descoberto informações precisas a respeito do nascimento, crucificação e ressurreição de Jesus dentro de um texto de Gênesis. A busca de Tim é a derradeira caça ao tesouro para um dos maiores mistérios da história, e seu mapa é um texto antigo que poderia estar falando conosco. Disse David McKillop, produtor executivo da Jupiter Entertainment, que está fazendo a série de TV. Embora a Bíblia ou códigos da Torá tenham sido criticados, há evidências acadêmicas de que escritores bíblicos antigos, como Mateus, usavam conscientemente padrões ou códigos numéricos em suas composições. Segundo o Dr. Randall Buff, diretor do Centro de Linguagem Bíblica e professor da Universidade Hebraica em Jerusalém. Outra coisa a ser lembrada é que a nossa percepção de como o tempo e a história funcionam
é fortemente influenciada por nosso quadro de referência. Se o templo flui de forma diferente, como é a hipótese da teoria do bloco-universo, todas as apostas estão canceladas, e um livro pode teoricamente conter o código tanto da história passada quanto da história futura. A busca de um significado oculto na Bíblia é sedutora e tem uma longa história com muitos adeptos cristãos e judeus. Existe alguma prova de que a Bíblia tem uma mensagem ou código oculto? Chuck Missler, que nasceu em 1934 e morreu em 2018, foi um dos que responderam afirmativamente. O Dr. Missler era um indivíduo excepcionalmente brilhante que tinha uma formação em ciências da informação. Ele ensinou que há um significado oculto nas escrituras em alguns dos seus trabalhos escritos e palestras sobre códigos bíblicos. Chuck Missler oferece alguns bons modelos para ilustrar alguns dos raciocínios errados que sustentam a noção de que a Bíblia inclui uma mensagem oculta. Algumas pessoas buscam um significado secreto na disposição dos nomes na Bíblia. Por exemplo, Chuck Missler acreditava que o significado dos nomes em Gênesis 5 continha uma profecia de redenção. Outros raciocinaram de forma semelhante, sugerindo que os nomes de Gênesis 5 oferecem uma mensagem oculta promissora de redenção. A mensagem secreta de Gênesis 5 é a seguinte: o homem é apontado para a tristeza mortal, mas o Deus bendito descerá, ensinando sua morte trazendo conforto desesperado, ou descanso. O idioma hebraico difere do inglês em termos de uso do verbo e ordem das palavras. Se você estiver assumindo uma mensagem secreta, a mensagem acima talvez seria lida em hebraico em vez de inglês. Como resultado, a mensagem deve ser interpretada como o homem, o indicado da tristeza mortal, é o Deus abençoado. Se você não percebeu, isso é heresia. Na língua hebraica, o verbo vem antes do sujeito. Ou seja, a última frase deveria ser: o ensinamento descerá, sua morte para trazer desespero e descanso. Mas tudo isso é especulação, porque existem inúmeras alternativas de tradução, pois todos os substantivos são indicados como nomes e não devem ser tratados como verbos. A questão fundamental é que uma tradução da sequência de nomes assume o que está tentando provar usando o inglês em vez do hebraico. Somente com o desenvolvimento de software de computador, houve um renascimento e uma influência generalizada dos códigos bíblicos, bem como um novo desejo por uma mensagem secreta. Entretanto, o desejo de descobrir um significado mais profundo ou uma mensagem oculta sempre existiu. Muitos do que procuram esta mensagem oculta têm boas intenções. A verdade é que a busca de uma mensagem oculta na Bíblia é meramente um desvio do encorajamento vital e da orientação fornecida em uma leitura simples das Escrituras. O próprio Paulo aconselhou Timóteo a ser aprovado tratando corretamente a palavra da verdade. Timóteo capítulo 2, versículo 15. Isso contrastou fortemente com as pessoas que se dedicaram a mitos e genealogias sem fim, que promovem especulações ao invés da mordomia de Deus, que é pela fé. Timóteo, livro 1, capítulo 1, versículo 4. Manipular corretamente a palavra significa lê-la de acordo com a intenção do autor, sem buscar alguma mensagem única ou secreta. Continuando, uma antiga cópia da Bíblia contendo ensinamentos proibidos foi recentemente descoberta no Egito. A mais antiga cópia conhecida de um manuscrito que afirma representar as instruções de Jesus a seu irmão Tiago foi descoberta em uma antiga lixeira egípcia, entre montes de papiro do século V, antigas receitas de impostos e notas de venda de carroças e burros. De acordo com uma declaração, o livro é uma cópia rara em grego de um relato apócrifo do Novo Testamento chamado O Primeiro Apocalipse de Tiago, que anteriormente se supõe ser preservado exclusivamente na língua copta, que é uma língua indígena egípcia formada a partir de hieróglifos. Segundo Brent Landau, professor de estudos religiosos na Universidade do Texas em Austin, a obra foi composta muito provavelmente no século V ou VI. Landau apresentou essas descobertas junto com Geoffrey Smith, um estudioso de estudos religiosos na UT Austin, no encontro anual da Sociedade de Literatura Bíblica em Boston. A descoberta faz parte de uma coleção de mais de 200 mil textos em papiro mantidos na Universidade de Oxford, na Inglaterra, que foram descobertos no final do século XIX em um depósito de lixo na cidade egípcia de Oxyrhynchus. Neste verão, Smith e Landau juntaram um documento de 6 fragmentos de papiro separados na coleção. Por mais de 2 anos, os dois vinham pesquisando os resultados do Oxyrhynchus. Landau acredita que o documento é significativo por várias razões. Por uma coisa, ele explicou, ele está escrito em grego. O grego foi a primeira língua em que os escritos cristãos originais foram compostos, porque era uma espécie de língua universal do Império Romano naquela época, explicou Landau. É extremamente raro encontrar textos apócrifos em grego. Era definitivamente a língua original. Em outras palavras, embora esta não seja a cópia mais antiga do primeiro Apocalipse de James a ser descoberta,
é talvez a mais antiga. A única outra versão conhecida do texto foi descoberta no Egito em 1945 na Biblioteca Nag Hammadi, e era uma coleção de 13 volumes gnósticos coptosos. Os textos de Nag Hammadi, enterrados em frascos no subsolo, foram muito provavelmente guardados em segredo após 367 d.C., quando Atanásios, bispo de Alexandria, determinou o cânon de 27 livros conhecidos hoje como Novo Testamento. Outra característica estranha, dado o status proibido do manuscrito, é que ele parece ser uma edição didática. Quase todas as sílabas estão divididas com esses pequenos pontos intermediários, pequenos pontos bem no meio da linha, explicou Landau. Os manuscritos na época eram frequentemente escritos em um estilo contínuo e fluido. O fato de as sílabas estarem tão bem divididas mostra que o livro foi criado como uma ferramenta de ensino para ajudar os estudantes a aprender a ler e escrever em grego. Textos gnósticos como o primeiro Apocalipse de Tiago talvez foram proibidos devido à sua compreensão diferente do significado de Jesus, de acordo com Landau. Eles entenderam Jesus muito mais em termos de ser um revelador da sabedoria humana do que como um Messias, acrescentou Landau. De acordo com esses textos gnósticos, Jesus ensinou às pessoas que o mundo material era, na verdade, uma prisão criada por um Deus mau. Muito parecido com o filme O Matrix, basicamente. Em o primeiro Apocalipse de Tiago, Jesus reconta esta prisão ao seu irmão. Ele revela que o universo é guardado por figuras demoníacas, conhecidas como Archons, que se interpõem no caminho da transição do mundo material para o além. O que você pensa sobre tudo isso? Fala pra gente nos comentários.